Pai do Senhor Jesus, nesta manhã eu quero deixar uma palavra do Senhor que se conta no livro de Gênesis, capítulo 13, que diz assim: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e amou as suas tendas até Sodoma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós conhecemos a história, a qual Abraão e o seu sobrinho Ló, eles eram ambos pastor de ovelhas, ambos tinham gados, ouro, louvado seja Deus, e muitas riquezas. Porém, louvado seja o nome do Senhor, chega um determinado momento aonde Abraão cresce, louvado seja Deus, a sua riqueza cresce e a de Ló cresce também. E nesse período de crescimento, nós vamos ler a história e nós vamos observar que os pastores de ovelhas, das ovelhas de Abrão, com os pastores das ovelhas de Ló, eles entraram em contenda, eles começaram a entrar em confusão ali, porque ambos estavam crescendo, louvado seja o nome do Senhor, e chegou um determinado tempo que eles tiveram que se separar, porque juntos, não estava dando mais certo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Abraão, ele vai dizer ao seu sobrinho Ló que lhe escolhesse, louvado seja Deus, uma terra para que ele pudesse tomar posse dessa terra e pudesse ali construir a sua riqueza, enfim, pudesse ali fazer o seu crescimento dos seus bens naquele lugar que ele escolhesse. E aqui nós podemos observar na história que Abrão, ele vai chegar até Ló, ele vai dizer a Ló que não houvesse contenda entre eles, mas que ele escolhesse, louvado seja Deus, um lugar para habitar, um lugar para que ele crescesse, para que os seus bens ali continuasse dando fruto, continuasse, louvado seja Deus, multiplicando. E nós vamos observar na história que não foi Abrão que escolheu a terra, porque Abrão podia muito bem ter escolhido a terra. Ele podia muito bem ter escolhido a terra que à vista era boa, era formosa, era bem regada, louvado seja o nome do Senhor, mas não, porque Abraão não escolheu a terra que era bem regada, que tinha aparência. Porque muitas das vezes o Senhor, ele vai nos conduzir, ele vai nos dar um direcionamento, ele vai nos direcionar, louvado seja o nome do Senhor, não para um lugar que tenha aparência, mas o que é mais importante, louvado seja Deus, é que Abraão entendeu que não importa o lugar aonde Ló escolhesse, louvado seja Deus, o importante era se Deus ia estar com ele. Louvado seja Deus. O importante era se a presença do Senhor ia estar com Abraão. Porque Abraão podia muito bem ter escolhido a terra que era bem regada.
Louvado seja Deus. Mas ele deu este privilégio para que Ló pudesse escolher primeiro a terra. Porque ele vai dizer, se tu escolheres a esquerda, eu ficarei com a direita. Se tu escolheres a direita, eu ficarei com a esquerda. Porque Abraão entendeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não era o lugar que era favorável, louvado seja Deus, mas que era a presença, era a presença de Deus que prevalecia sobre a vida de Abraão. Era se a presença dele ia estar com ele, porque lá atrás Deus ele vai fazer uma promessa a Abraão. Ele vai dizer a Abraão para que ele saísse da sua terra, no meio da casa dos seus pais, no meio da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostraria. E ali o Senhor ele vai direcionar, louvado seja o nome do Senhor, uma terra para Abraão. E nós podemos ver na história que quando Abraão escolhe a terra que não era favorável, que não era bem regada, que aos seus olhos não tinha, louvado seja Deus, a aparência, porque Abraão ficou com o que sobrou. Porque primeiro quem fez a escolha foi Ló. Ló fez a primeira escolha. Porque Ló escolheu o que tinha vista, o que era bom à sua vista. Mas Abraão ficou com o que lhe restou. Louvado seja Deus. E ali Abraão fica com a terra de Canaã. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele vai, interessante é que depois que Abraão entrega a terra a Ló, louvado seja Deus, ele vai dizer a Abraão, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas querem escolher, louvado seja o nome do Senhor, posições, aleluia, quer escolher estar em lugares aonde muitas das vezes aos seus olhos é um lugar bom, louvado seja o nome do Senhor, mas que para Deus não vai ser um lugar produtivo, que para Deus não vai ser um lugar, aleluia, aonde vai ter crescimento, aonde vai ter semente para plantar e lá na frente colher. Porque Abraão ficou com a outra parte. E esta parte, ele abriu mão de escolher algo, porque ele sabia que o que Deus tinha preparado para ele, aleluia, era muito melhor do que aquele lugar que tinha aparência. E assim na nossa vida, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós vamos escolher um lugar que aos nossos olhos é bom, aos nossos olhos tem boa aparência, mas que o Senhor, ele tem muito mais além daquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E quando nós abrimos mão de algo para que outro possa tomar a frente, e nós damos lugar a essa pessoa, o Senhor ele tem muito mais a nos dar. O Senhor ele tem muito mais a nos oferecer, porque Deus é Deus que cumpre promessa. Louvado seja Deus. E que nesta manhã você possa meditar nesta palavra, que não importa, louvado seja Deus, a posição, não importa a posição, o lugar, louvado seja Deus, que Deus tem colocado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o que importa não importa o lugar para onde, aleluia, vamos, porque muitas das vezes o Senhor nos leva a lugares aonde ali será concretizado, ali será cumprimento de promessa,
Louvado seja Deus. É ali que Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos prosperar, Ele vai derramar abundante bênção sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando nós damos ouvidos ao direcionamento de Deus, não aquilo que queremos, mas naquilo que Deus Ele nos orienta, no caminho que o Senhor Ele nos mostra, pode ter certeza que não importa o lugar, louvado seja Deus, aonde nós vamos estar. O que importa é que a presença de Deus vai estar conosco. É que a presença do Senhor vai estar adiante de nós. Porque Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque ele sabia que a presença de Deus era muito mais importante, louvado seja Deus, do que qualquer bem. Louvado seja Deus. Abraão sabia que a presença de Deus, aleluia, era muito mais importante do que uma posse de uma terra. Louvado seja Deus. E isso tem que ser na minha e na tua vida. Não importa o lugar, não importa aonde o Senhor Ele vai nos levar, aonde o Senhor Ele vai nos direcionar. O que importa é se a presença, é se a presença do Senhor vai estar na minha e na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.